Fala pessoal, todo mundo aí, todo mundo nos acompanhando? Que nada, o pessoal tá entrando ainda, né? Hoje nós vamos falar no nosso momento CFP, a gente vai conversar sobre gestão financeira. A gente vai falar sobre o balanço patrimonial das famílias, né? O balanço patrimonial de uma pessoa física, de uma família, enfim. Uma matéria muito importante que sempre cai na prova e que você precisa conhecer bem, tá legal? Então vamos aguardar a entrada triunfal do nosso querido professor Eduardo Tavares. E aí então nós começaremos os nossos assuntos de hoje, né? Já está aí a Jane, já está aí o Rodrigo, sejam bem-vindos, espero que estejam bem. Está nublado hoje aqui em São Paulo, não sei como estão as coisas por aí, mas chove, goteja na terra da garoa, né? Muito bem, professor Eduardo Tavares, entrando aqui no pedaço. Muito bom, entrando aqui em 1, 2, 3, 4, 5, chegou o professor Eduardo Tavares, como estão as coisas? Estão bem. E aí, por aí, tudo certo? Sim, eu dizia que hoje é um dia chuvoso, uma sexta-feira melancólica. Tá osso, tá cinzenta aqui, tá chovendo, tô olhando na janela aqui. A chuva não para, velho. Tá osso. A chuva cai, ping-ping pó, já diria minha filha. Fofinha. Eu conheço essa musiquinha. Muito bom. Tá entrando também o Elias, Rodrigo já está aí, chamando, clamando pelo seu nome, Eduardo. Não deve vir coisa boa por aí. Quando o Rodrigo chama Eduardo, coisas boas não virão. Ele Mas falou enfim, que eu tardo, mas não falho. É tipo a justiça aqui, meu amigo. bora trabalhar, meu caro? Pra cima deles, Robinho. Então, eu dizia no começo que vamos começar a parte de gestão financeira. Gestão financeira é uma das matérias mais importantes do módulo 1, pela quantidade de questões que caem na prova, né? Então, nós vamos dar uma especial atenção a isso hoje e nós vamos começar falando sobre balanço patrimonial, né? Para contextualizar, eu vou falar um pouquinho sobre o balanço patrimonial de uma empresa, depois eu falo sobre o balanço patrimonial de uma família, para que a gente entenda as analogias, e depois a gente faz um gamezinho aqui, rapidão. Beleza? Bora. Beleza. Maria Tereza, se junta a nós nesse momento, vamos que vamos. Então, deixa eu só mudar aqui a minha câmera e mostrar para vocês o que é o balanço patrimonial de uma pizzaria, bem no comecinho. Então, imagine você que me acompanha aí nessa sexta-feira nublada, você resolveu largar tudo e montar uma pizzaria, né? Só que você não tinha toda a grana, você tinha 30 mil reais para começar nessas pizzarias delivery, né? Bem portinha assim, de rua, sabe? Um negócio bem assim, simplão. Você tinha 30 mil reais, esse é o seu patrimônio líquido. Por quê? Porque é o seu dinheiro, é o dinheiro do dono, do acionista. Aí você juntou isso aí com um empréstimo de longo prazo de 20 mil reais. Sabe que eu vou jogar real. Você chegou pro seu cunhado, ó, cunhadão, coisa não tá boa, a taxa Selic você ganha 2%, me empresta aí um dinheirinho, 20 mil a 3% ao ano, fechou. Eu te pago em 5 anos. E ele topou, tá certo? Então, foi um somebody love danado aí no seu cunhado. Eu ia perguntar qual é a vantagem de fazer isso e querer pagar mais caro pro cunhado. A vantagem deve ser dar um chapéu no cunhado, né? O famoso lençol e engambelar o cunhado. Só pode ser, né? Não, a vantagem é que você tem o dinheiro a um custo barato, 3%. Né? Você tomou esse dinheiro emprestado para fazer sua pizzaria, senão você não conseguiria, você não tem o dinheiro. Mas do cunhado? Eu sei, ele vai lá comer pizza e não vai valer a pena, mas tudo bem. Olha lá, você tinha 30 mil, juntou com os 20 mil, você tem um financiamento na sua pizzaria de 50 mil. Professor Tavares, esse é o passivo total da sua pizzaria. Né? Ou seja, da onde vem a grana? 30 mais 20 dando 50. Sendo que 30 mil é patrimônio líquido, capital próprio, e 20 mil é capital de terceiros, tá certo? Aí você vai lá e registra no seu balanço onde vai parar esses 50 mil. No momento zero, você acabou de abrir a pizzaria, isso daí vai tudo para o caixa e banco. Você põe com o dinheiro lá na conta do banco, tá certo? E vai fazer a pizzaria funcionar. Aí sabe o que você faz? Você vem aqui no dia seguinte, né? E você resolve que você vai comprar umas coisinhas para a pizzaria. Você compra um forno a lenha, compra um computador, você compra uma impressora, né? E aí,
aquele dinheirinho, aqui era 50, né? Eu pus, não sei porque que tá 28, mas aqui, meus caros, por favor, perdoem este amado professor que vos fala, era 50 mil, né? E aí você tirou uma parte dessa grana, a parte foi para cá, o ativo permanente, tá certo? Então é uma simples questão de registro diferente. Tava tudo aqui, agora tem só 27.500 no caixa, tem 20 mil no forno a lenha, 2 mil que você gastou no computador e 500 conto na impressora. Isso aqui é o seu ativo, tá certo? Ativo circulante é o dinheiro que você pode contar rapidinho, menos de um ano. Ativo permanente é um dinheiro que está imobilizado aqui na sua pizzaria, tá certo? Então, total dá 50 mil, total de financiamentos dá 50 mil, e é assim que está a coisa aí, né? Essa é a situação patrimonial. O que é importante a gente dizer? Isso é uma foto, tá certo? Tirei uma foto da pizzaria logo depois que eu comprei o forno a lenha, o computador e a impressora, e eu vi a situação patrimonial da pizzaria. Então é muito importante que a galera lembre que balanço é foto, né? Balanço é uma foto que você tira em determinado momento no tempo. As companhias normalmente tiram essa foto no dia 31 de dezembro, tá certo? Do ano fiscal, ou então no final de cada trimestre. Vai lá e tira uma foto e mostra como que está o patrimônio, o que é ativo, o que é passivo e assim por diante. Mas, professor, você poderia perguntar, né? Você que não tem tanta familiaridade com a contabilidade. O que é, então, esse lado esquerdo que você chama de ativo circulante, ativo permanente? Ativo é qualquer bem ou direito que você tenha, tá certo? Então, dinheiro é um bem? É um bem, então você tem que registrar, faz parte do seu patrimônio. Ativo permanente, forno a lenha é um bem? Sim, então você registra como ativo. E, professor, o que seria passivo, né? Porque você escreveu passivo total. Passivo é aquilo que você deve para alguém, né? Que alguém, a empresa vai ter que pagar. Esse dinheiro nunca é da empresa, é sempre de alguém. Então, olha só, ou é de alguém que você tomou emprestado, que é o que a gente chama de capital de terceiros, né? Que a gente chama mais diretamente de passivo, ou é patrimônio líquido, que também não pertence à empresa. Pertence, sabe a quem? Aos sócios. Exato. Então, o que sobra, tirando as dívidas, não pertence à empresa, pertence ao sócio. Por isso que a gente chama de patrimônio líquido. Legal? Então, a maioria do pessoal já conhece esse jeitão aqui de balanço. Aí, qual que vem o desafio? Vem um desafio aí, que é exatamente o seguinte, que é esse aqui, ó. O balanço, o quê? O balanço familiar, né? E é aqui que a gente vai se focar, né? Porque a gente tem o tradicional balanço, né? E aí você tem lá do lado esquerdo os ativos, né? Caixa e bancos, contas a receber, que é o que estão devendo para a empresa, que o cara paga na terça, né? Paga na semana que vem, paga no mês que vem, daqui 3 meses. Aplicações financeiras da empresa, que é o dinheiro que está lá no banco, aplicado da empresa. É tudo bem, né? Tudo são bens da empresa. Aí você tem lá realizável a longo prazo, máquinas, toda aquela história, né? Então a empresa funciona assim. E como é que ela se financia? Ela toma dinheiro de fornecedores, tá certo? Deixando para pagar o cara lá depois. Ela deixa de pagar o governo agora e põe numa conta chamada tributos a pagar. Ela faz empréstimos de longo prazo e ela pega dinheiro do acionista, tá certo? Então, olha só, isso aqui, gente, faz parte de um balanço empresarial que não cai na prova, tá certo? O que cai na prova é esse. O balanço, o quê? O quê? Familiar. Tá certo? Isso é o que realmente cai, tá? Por que eu falei desse outro aqui? Para que a gente faça uma analogia e entenda bem o que é uma coisa e o que é outra, né? O que você tem que saber é esse aqui, é o balanço familiar. Mas o jeito de pensar é o mesmo. Professor Eduardo Tavares, né? Quais são os ativos de uma família? Os ativos de uma família, a gente registra nessa coluna de ativos. Pode ser bem de uso ou pode ser bem de não uso, tá certo? Aí você certamente dirá, aquele processador de sucos, que eu não sei por que cargas d'água eu comprei e nunca usei, seria um bem de não uso? Não, não tem nada a ver, né? Não é isso que eu estou falando. O bem de não uso é aquele bem que você possui,
mas que está lá para investimento, para gerar renda e assim por diante. Tá certo? E isso é um bem de não uso. E o que é um bem de uso? É um bem que faz parte do seu dia a dia e que seja material, né? Você não vai pôr liquidificador, essas coisas tal. Você põe aquilo que realmente tem um valor expressivo e que pode se tornar caixa em algum momento na sua vida. Beleza? Deixa eu só responder uma pergunta aqui que a Janaína fez. Janaína, esse é o momento CFP, tá? A gente tem um momento Ancord ótimo, né? Ancor às 18 horas, certo? Então, esse conteúdo aqui é o que vai aparecer na prova da certificação CFP da Planejar, tá bom? Mas fica aí, se você gosta de investimentos, a gente vai ensinando uns negocinhos aqui e ali. Isso aí, muito bom. O João Veiga tá mandando bem aqui, ó. Bens de não uso são aqueles destinados a gerar receitas? Exato. Eu diria o seguinte até, né? São investimentos, né? De um modo geral. Tá? Então, nem sempre eles vão gerar uma receita. Porque, por exemplo, se eu comprar uma ação pagadora de dividendos, eu estou falando de um bem de não uso, tá certo? Se eu comprar uma ação que não paga dividendos, mas tem um alto potencial de valorização, também é um bem de não uso, ok? Então, não necessariamente vai gerar a renda, mas é um investimento visando o aumento do patrimônio no longo prazo também. Beleza? Agora, ajuda mais aí com o raciocínio. Eu posso fazer analogias entre o ativo circulante e o ativo não circulante e os bens de uso e bens de não uso quanto ao grau de mobilização ou não tem nada a ver? Eu não faria, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona, né? O orçamento empresarial, ele está em ordem decrescente de liquidez. Então, você começa com a maior liquidez, caixa e bancos, e aí aquela liquidez vai se reduzindo. No orçamento familiar, normalmente a liquidez não é o critério. O que é o critério é a usabilidade, né? Então, a gente começa com maior índice de usabilidade e vai diminuindo, tá certo? Muito bom. O Rafael está perguntando uma coisa nesse sentido, ó. Debêntures sem juros intermediários é bem de não uso também? É bem de não uso também, tá certo? É um investimento visando a capitalização do seu patrimônio, então você classificaria como bem de não uso também. Ok? Muito bem? Então, vamos lá, sigamos. Então, tudo isso você classifica, né? Aí o que a gente tem que pensar? Aquilo que adiciona valor ao seu patrimônio, ele vai entrar nessa coluna de ativo, né? Você tem sua casa lá, obviamente, residência da família, ela entra como bem de uso. Veículo é ativo? É ativo. Casa de praia é ativo? É ativo. Depois, não uso lá, os investimentos, fundo DI, tá lá investimentos, beleza, entra. Imóveis alugados a terceiros, então você comprou um imóvel estúdio para investimento e agora você alugou ele e recebe a renda. Entra lá no ativo também. Terrenos, né? O pessoal antigamente comprava muito terreno como investimento. Tem que entrar lá no ativo da família ou da pessoa física também, tá certo? Importantíssimo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Eu tenho, suponha, né? O pessoal que nos ouve, assim, normalmente, tem apartamentos aí da monta de uns 5 milhões de valor, tá certo? Então, imagino que é o caso aqui do Rafael, o caso do Rodrigo, né? Enfim, é que o Feira não está, mas o Feira já seria um outro patamar, seria uns 10 milhões. Mas o Feira também, além de chegar a esse patamar de preço, já está diversificando, né? Tem mais de um imóvel nesse patamar. Então, perfeito. Está falando de outro nível. Hein? Agora, pense o seguinte, professor Eduardo. Você tem lá um imóvel de 5 milhões e 3 milhões você já pagou e 2 milhões está financiado. Uhum. O imóvel vale 5 milhões, tá certo? Você já pagou 3, você tem um financiamento imobiliário de 2 milhões, tá certo? Tá pagando esse imóvel. A pergunta que não quer calar, a pergunta que ecoa, né, nas paredes aqui do meu escritório é a seguinte: que valor que eu registro aqui no meu ativo? Né? Que valor que deveria eu registrar? Rodrigo já me chamou a gente de chulezinho, né? 5 milhões é pouco, gente. Muito bem. Jaqueiramox, diz aí, que valor que eu registro? 5 milhões é o valor do apartamento, 2 milhões está financiado e 3 milhões é o que eu já paguei. Bom,
Olha registraria o valor do apartamento, né? Isso, olha bem aqui no fundo dos meus olhos. Você tem que registrar o valor do bem. Entendeu? 5 milhões. Você põe 5 milhões lá, tá certo? Você registra 5 milhões no ativo, porque o apartamento ele vale 5 milhões. Então é isso que você vai registrar no ativo, tá certo? Então você põe o valor integral, não esquece disso. Até porque se você liquidar, se você vender, você vai receber 5 milhões. Exato. Você tem que pagar para o banco depois, é outra história, mas o que entra de caixa na mão é 5 milhas. Então, como sempre, intervenções cirúrgicas. Muito bem, professor. 1.000, mano, rapaz. Agora, o que eu faço, né? O que eu faço com aqueles 2 milhões do financiamento? É um passivo? É um passivo, é uma dívida. Então, meu caro, eu venho aqui na outra coluna chamada passivo, né? E aí eu vou registrar aqui como financiamento imobiliário. Então, o patrimônio líquido do meu imóvel é 3 milhões, que é 5 menos o 2, tá certo? Mas eu registro 5 milhões lá no ativo e registro os 2 milhões do financiamento imobiliário no passivo. Então, esse lado aqui, você coloca tudo que você deve. Cuidado, fatura fechada do cartão, às vezes aparece lá na prova. Fatura fechada do cartão, 17 mil reais. Isso quer dizer que você já tem uma dívida de 17 mil para pagar. Financiamento do veículo. Então, você tem o veículo que você já pôs lá no ativo, mas você ainda tem um saldo devedor de 24 mil. Vai lá e coloca 24 mil aqui no passivo. Financiamento imobiliário. Põe o saldo devedor lá, 2 milhões, como eu falei. Anota lá 2 milhões. E assim vai, tá certo? Então, o que você vai colocar no passivo, meu caro Eduardo Tavares? Você vai pôr tudo que está devendo. Seja financiamento imobiliário, financiamento de veículos, fatura do cartão, você pegou lá um crédito, cunhado, consignado, tá certo? Fez lá um CDC, um crédito direto ao consumidor porque estava apertado, entrou no cheque especial, não faça isso, mas se você entrou tem que colocar aqui e assim vai. Tudo que é dívida, coloca aqui. Ok? E uma outra dúvida que surgiu aqui, professor Felipe. Enquanto a fatura está em aberto, qual o tratamento que a gente dá para ela? Passivo também? Passivo também. Normalmente eles não colocam na prova, né? Mas se falar fatura em aberto já no valor de tanto, já está somando isso no passivo. Tá? O que tem que ter um pouco de distinção, mas deixa para falar num outro momento, na semana que vem, é quando o pessoal fala gastos no cartão de crédito no valor de tanto. Aí a gente vai tratar de outra forma. Beleza? Muito bom. A Jaque está se justificando aqui, dizendo: Felipe, seu babaca, eu sabia a resposta, que você não perguntou direito. Mas eu sabia que o que entra o que falta entra no passivo. Os 2 milhões que falta entra no passivo. É isso que a Jaque está dizendo. Beleza, Jaque, eu sei que você sabia, não fique preocupada. Olá. E como que eu calculo o patrimônio líquido? Isso é uma coisa que você tem que saber, lembrar, né? Inculcar. Né? Sabe o que é inculcar, professor? É botar na cuca. Exato, inculcar. Então, olha só. O patrimônio líquido, ele é o ativo menos o que você deve, né? Menos essas dívidas, passivo e dívidas. Então, tem que lembrar que o seu PL vai ser o ativo menos o passivo, sabendo que o passivo são as dívidas. Essa pergunta cai na prova, né? E como é que cai, né? Obviamente que a Planejar ela é muito mais sofisticada do que perguntar para você o que é o PL. Alternativa A é o ativo, B é o passivo, C é o ativo menos o passivo. Não, vai cair assim não. Mas ele te dá uma série de valores de ativo e passivo e o que você tem que fazer? Calcular o patrimônio líquido, totalizando todos os ativos, totalizando todas as dívidas, fazendo um menos o outro e chegando então no patrimônio líquido. Beleza? Vamos ver se a gente entendeu patavinas do que eu falei? Vamos lá, bora lá. Então, bora lá. Eu vou fazer o seguinte. Letrinha A para ativo. Ok? A para ativo. Letrinha P para passivo. Tá certo? Todos que nos acompanham gritarão em coro uníssono, né? Chamarão vocês de loucos onde quer que vocês estejam. Mas vocês têm que falar se é A ou se é P em coro uníssono. Não precisa ser em coro uníssono, mas me fala se é A ou se é P. Então, primeiro, o PGBL. Oi, desculpa, Edu, pode falar. Vou me abster aqui, deixa o pessoal digitar. Beleza, vamos lá. PGBL, tá certo? Com um saldo líquido de 95 mil reais. Então,
tem um PGBL com uma grana lá, 95 mil reais é o saldo. Isso é ativo ou é passivo? Ou seja, é um bem, né, um direito, ou é uma dívida, um PGBL com saldo líquido de 95 mil? Vai, pessoal, se manifesta aí, mostra a Jaque muito bem. De ativo, perfeito. 2 veículos financiados no valor de mercado de 120 mil. Ativo ou passivo? Ativo também, né? Ativo também. Não importa que eles estão financiados. Você põe o valor dos veículos, que é 120 mil. Beleza? Muito bom. Financiamento imobiliário de 1 milhão. Vai ser um ativo ou vai ser um passivo, o financiamento imobiliário? Bom, não precisa ser um gênio para imaginar que esse financiamento é uma dívida. E, portanto, você tem que colocar como passivo. Então, você põe um pezinho de passivo, ok? Imóvel com valor de mercado de 1,5 milhões. Diz que é um imóvel, tá certo? Se é um imóvel com esse valor de mercado, você precisa colocar no ativo, ok? A pessoa possui aquele bem. Lembra que tem um financiamento... Posso chamar a atenção para uma coisa? Ó, essa segunda frase aí, a gente coloca no ativo que está falando do carro. Não importa se ele é financiado ou não. Mas se falasse do financiamento, a gente colocava no passivo, né? Então, exatamente. Pode ser que confunda o fato da informação aí adicionar que eles estavam financiados, né? Mas estamos falando do carro, então é ativo. Isso aí. A pergunta da Jane é muito nessa linha, ó. Mas ela pergunta o seguinte, mas esse 120 não é dívida? Não. 2 veículos financiados no valor de mercado de 120 mil. O valor de mercado é o valor dos veículos, tá certo? Você vai ver que no próximo item, ó, financiamento de veículos no valor de 50 mil. São esses veículos que estão financiados, tá certo? Então, esses 50 mil, esse você joga lá no passivo. Perfeito? Muito bom. Investimento em fundos multimercados no valor de 150 mil. Bom, esses investimentos são um bem, tá certo? Então, ativo. Fatura fechada no cartão de crédito no valor de 27 mil. Se é uma fatura fechada, não é um bem que você tem, né? Você comprou bens com cartão de crédito, ficou devendo 27 mil, é um passivo. Beleza? Vamos fazer um desafio, vamos somar tudo que está no ativo, tudo que está no passivo, calcular o nosso PL? Bora. Vem comigo. Fatiamo questo. Então vamos lá. PGBL, que é 95 mil, era o ativo, tá certo? 2 veículos são 120. Isso aqui já vai me dar 215 mil, tá certo? Financiamento imobiliário não é. Imóvel, esse sim. 1,5 milhão mais 215 mil dá 1.715.000, tá certo? 1.715.000. Financiamento de veículos não. Fundo DI no valor de 50 mil. 1.765.000. Investimento em fundos multimercados no valor de 150 mil. Isso aí me leva para 1.915.000. Legal? E a fatura fechada não entra. Então, qual que é o meu ativo total? Registra aí para mim, Tavares. 1.915.000. Mas esse professor, ele é assim, né? A gente pensa e o Tavares, ele é mais rápido que a força do pensamento. Ele já está com a HP e com o cálculo feito. Oh, muito bom. Vamos agora ver os passivos? Então, vamos lá. Então, financiamento, ok. 2 veículos não. Financiamento imobiliário no valor de 1 milhão. Beleza. Financiamento de veículos no valor de 50 mil. 1.050.000. Fatura fechada no cartão no valor de 27 mil. 1.077.000. Tá certo? Então, nós temos, veja bem, 1.915.000 de ativos, 1.077.000 de dívidas, passivo. Faz um menos o outro, por favor, professor Eduardo Tavares. 838 mil. O que é esse 838 mil, gente? É o patrimônio líquido. Perfeito. Essa é a pergunta que cai na prova. Viu que não é difícil?
Mas precisa ter método. Vai colocando o Azinho no que é ativo, vai colocando o Pzinho no que é passivo, faz um menos o outro e acha o patrimônio líquido. O que é muito importante? É a gente não ficar decorando o que é cada coisa, mas entender. Tudo que é um bem, um direito, algo que pode gerar patrimônio no futuro, algo que já é um patrimônio, é um ativo. Tá certo? Boa, isso aí. Muito bem. E tudo que é dívida é um passivo. Show. Show de bola. Legal? Buenas? Sim. Buenas. Bueníssimo. Tudo bem. Dúvidas, pessoal? Não vejo o pessoal com dúvidas. O pessoal aqui tá entendendo a parada. Legal. Se tiver Jaque, galera toda aqui, tá? Parece ter acompanhado bem. Legal. Se tiverem dúvidas, mandem aqui pra gente. Pode mandar agora, pode mandar depois. Fiquem à vontade. Valeu, gente. Valeu, Du. Obrigado aí pela participação. Vamos que vamos. Tamo junto aí. Segunda-feira a gente continua esse assunto. Não perde. Momento CFP ao meio-dia aqui conosco. Um grande abraço para todo mundo. Bom final de semana. Aproveita. É nóis. Abraço. Segunda-feira não, Tavares. Terça-feira. Segunda-feira é feriado. A gente merece. Boa. Feriado também. Boa. Até terça. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.